meu irmão, ó, agora escuta a palavra, amém? Deixa Deus ministrar no seu coração aí agora, aquilo que vem do trono para te fortalecer, te abençoar. Hebreus capítulo de número 4, nós vamos ler versículo de número 12, amém? Aleluia, amém. Está escrito assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém? Vou ler só o início do 13 de novo para você, do 12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Você pode repetir isso comigo? A palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Meu amado, essa semana Deus falou no meu coração a respeito disso, a respeito da palavra dele, do poder da palavra dele, da necessidade da palavra dele, de como a palavra dele é insubstituível para aqueles que desejam andar com o Senhor, para aqueles que desejam viver na presença de Deus de verdade. A palavra dele é insubstituível para aqueles que desejam um relacionamento sério com Deus. A gente precisa, nós que somos cristãos, a gente precisa aprofundar o nosso relacionamento com a palavra de Deus, aprofundar cada dia mais o nosso compromisso com a palavra de Deus. E durante essa mensagem você vai entender o que Deus quer falar ao seu coração como um todo aqui nessa noite. Nós precisamos cada dia mais ter compromisso com a palavra de Deus. Se a gente for lá fora e perguntar às pessoas se elas acreditam que Deus existe, se elas acreditam em Deus, se elas têm fé que Deus é um Deus poderoso, um Deus que fez todas as coisas, um Deus que faz milagres, a gente vai ver que a maioria absoluta das pessoas acredita que Deus existe. A gente acha um ou outro que é ateu, não acredita em Deus, mas a grande maioria expressa com os seus lábios uma fé em Deus, na existência dele, fé no poder dele, fé de que ele criou todas as coisas. Mas qual que é o grande problema que nós temos no mundo em relação a a relação entre o homem e o Senhor? Qual é o grande problema que nós temos lá fora? Qual é a coisa que impede que a vida das pessoas seja mais poderosa na presença de Deus? É que muita gente diz que tem fé em Deus, muita gente acredita que Deus existe, acredita que Deus é poderoso, mas simplesmente ignoram a palavra de Deus, não querem relacionamento com a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus, e quando a gente fala a palavra de Deus, rejeitam a palavra de Deus. O relacionamento de muitas pessoas no mundo é num Deus imaginário. Elas não conseguem trazer essa relação com Deus para o nível da palavra. E qual que é o grande problema disso? O problema disso é que Deus, fora da palavra, ele é um ídolo como qualquer outro. O grande problema de Deus, fora do conhecimento da palavra, é que cada um, preste atenção nisso. O som tá bom aí para vocês? É porque aqui para mim está um pouquinho alto só, Rodrigo. Se puder baixar só um pouquinho o retorno, está me confundindo. O grande problema é que essas pessoas, se a gente for conversar,
Cada um que não quer saber de conhecer a palavra, apesar de ter fé em Deus, William, cada um vai criar o Deus que quer na sua cabeça. Cada um vai imaginar Deus da maneira que acha. Para um, Deus permite uma coisa. Para outro, Deus não liga se eu fizer isso. Mas Deus salva todo mundo. Aí o outro não, Deus é um Deus que Ele perdoa de qualquer maneira. Deus está perdoando o tempo inteiro. Cada um que não conhece a palavra, cria seu próprio Deus, aqui na sua cabeça, na sua mente. Deus vai para o campo da imaginação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque Deus se revela ao homem através de um caminho específico. Como é que nós conhecemos quem é o Deus que nós servimos? É porque eu imaginei como Ele é? É porque eu pintei um quadro na minha cabeça de um Deus que é do jeito que eu quero que Ele seja? Não. O Deus que nós estamos aqui nessa noite para servir, Ele é uma pessoa. Ele tem um caráter definido. Ele tem regras estabelecidas. Ele tem mandamentos liberados. Ele tem ordenanças que estão sobre a vida daqueles que querem servir a Ele. Ele não é um Deus que é o que eu imagino. Não. Como é que é Deus? É igual aqueles quadros, né? Que na infância da gente tinha muito, um quadro de Jesus na casa da pessoa. Aí você entra numa casa, Jesus tem olho verde. Aí você entra na outra casa, Jesus tem um olho azul e o cabelo mais loirinho. Aí você entra em outra casa, aí Jesus já tem uma outra fisionomia. Por quê? Fruto da imaginação humana. Só para você entender o que eu estou dizendo. Mas o caráter do nosso Deus, Ele está definido. Não adianta ninguém querer imaginar como Deus é. Não precisa ninguém ficar imaginando como Deus age. Por que que não precisa? Porque vai perder tempo. Nada muda o que está escrito aqui. Aqui nessa palavra, Deus se revelou a nós. Nessa palavra, Deus mostra para cada um de nós o poder que Ele tem, como Ele age, a maneira que Ele decidiu salvar a humanidade. Quais são as coisas que Ele abomina? Quais são as coisas que alegram o coração dEle? Quem está entendendo o que Deus está falando? Deus fora da palavra é só um ídolo, é uma superstição, é um pensamento positivo. Vou te ensinar. A pessoa vai lá procurar um emprego, mente, fala mentira o tempo inteiro, tenta enganar na hora da entrevista, sai de lá e fala assim: mas Deus vai me abençoar, se Deus quiser vai dar certo. Como? Se Deus falou que o pai da mentira é o diabo. Você quer a bênção de Deus? Você tem que andar pela palavra. Deixa eu te explicar, para você entender. Deus opera dentro da palavra. É dentro da palavra que Deus opera. Não adianta a gente ficar imaginando as coisas. E sabe qual que é o grande problema, meu irmão? É que isso que eu estou dizendo, que lá fora existe essa dificuldade de mostrar para as pessoas que Deus se relaciona com o homem pela palavra e tirar as pessoas do campo da imaginação, da superstição. O grande problema é que a gente também tem no nosso meio um número muito grande de pessoas, infelizmente, que não se dedicam a conhecer a palavra, não se dedicam a entender a palavra, não se dedicam a ler a Bíblia, ficam naquela quase uma superstição. Eu vou na igreja esse domingo que vai dar tudo certo na minha semana. Não importa o que o pastor pregou, o que o pastor falou, não importa se o pastor falou para você mudar uma atitude. Não, eu fui na igreja, só de eu ir na igreja, eu já sinto que a minha semana vai ser muito abençoada. Você quer que sua semana seja muito abençoada? Pega a palavra e coloca ela em prática na sua vida, fala a verdade, não engana ninguém, respeita o próximo, ama seu pai e sua mãe, honra eles, cuida dos seus filhos, faz aquilo que a palavra de Deus está dizendo, porque aí a sua semana vai ser muito abençoada. Amém? A palavra de Deus,
ela que estabelece o relacionamento de Deus com os homens. Quanto mais eu quiser intimidade com Deus, mais eu tenho que mergulhar na palavra, mais eu tenho que conhecer a palavra, mais eu tenho que entender a palavra. Quanto mais eu mergulho na palavra, maior é a minha intimidade com o Senhor, mais eu vou conhecer Ele. É como se, para você entender, você não tem Deus físico aqui na terra para você ficar batendo um papo com Ele. Porque se eu quiser saber mais do Sidney, se eu quiser ter mais intimidade com o Sidney, mais comunhão com o Sidney, eu vou lá para a casa dele, começo a tomar café com ele, chamo ele na minha casa, ele começa a falar da vida dele, eu começo a falar da minha vida, ele abre o coração dele, eu abro o meu coração, a gente vai ficando mais próximo, mais íntimo, e a gente vai aumentando a nossa comunhão e fortalecendo a nossa relação, é ou não é? Com Deus, você tem a palavra. Como você não tem aqui Deus físico para bater um papo com Ele, apesar de você poder orar e Deus ministrar no seu coração, mas tem algo mais poderoso ainda, que é concreto para você fazer. Você quer bater um papo com Deus? Leia a palavra. Você quer entender melhor quem Deus é? Leia a palavra. Você quer conhecer quais são os segredos do coração de Deus? Leia a palavra. Você quer saber o que Deus pensa a seu respeito? Leia a palavra. Você quer saber o que Deus pensa a respeito da sua família? Leia a palavra. Você quer saber quais são os planos de Deus para a sua igreja? Leia a palavra. Você quer saber o que Deus espera que você faça com os dons e talentos que Ele te deu? Leia a palavra. Quem está entendendo? Está entendendo, meu irmão? É aqui, ó, na palavra. Deus vai se revelando na palavra e estabelecendo um relacionamento com a gente. Você quer ver? Quando Deus quer nos ensinar a respeito da conduta moral do seu povo, é só você lá em Êxodo, capítulo de número 20. Tem lá os 10 mandamentos. Não roubarás, não matarás, não vai cobiçar a casa e a mulher do próximo. Lá em Êxodo 20, Deus começa a estabelecer a conduta moral que Ele espera do povo dele. Se eu não leio esse texto, se eu não conheço o que Deus espera da minha conduta moral, eu posso fazer o que eu quiser, que na minha mente está tudo bem para Deus. Só que eu vou estar operando no engano, porque a verdade está estabelecida na palavra. Quando eu quero saber quais são as promessas que Deus tem para a minha vida, o que é que Deus pode fazer por mim, aonde que eu vou procurar saber a respeito disso? Na palavra. Salmo de número 23, versículo de número 1. Eu não sei se está operando aqui, se quiserem ir colocando também. Salmo de número 23, capítulo de número 1, versículo de número 1. A Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você conhece essa palavra, essa promessa, você está entendendo o que é que Deus quer fazer com você. Deus está te revelando: olha, eu quero ser o seu pastor, e se eu for o seu pastor que conduz a sua vida, eu estou te fazendo uma promessa: nada te faltará. Você pode ministrar isso aí na vida de quem está do seu lado? Estende a mão para o seu irmão e fala assim: meu irmão, se o Senhor for o seu pastor, dá um sorriso para ele e fala assim: se o Senhor for o seu pastor, se o Senhor estiver te conduzindo, diga para ele: nada te faltará. Como que eu sei quais são as promessas de Deus para aquele que decide servir a Ele? Eu preciso conhecer a palavra. Salmo de número 91. Tem aí? Salmo de número 91. Mais uma promessa para você. Por que que eu sei que Deus vai te guardar? Como que eu sei que Deus vai guardar você num mundo como esse, tão louco, que amanhã a gente não sabe o que é o dia de amanhã, violência para todo lado? A Bíblia fala: por que que eu sei que você que está aqui nessa igreja vai estar protegido essa semana? Sabe por quê? Não é porque eu vou torcer para você ser protegido, não é só porque eu estou falando que você vai ficar protegido essa semana, não,
Sabe por que eu sei que você, Gisele, vai estar protegida nessa semana? Porque eu estou vendo que você está buscando fazer do Senhor o seu esconderijo. Você está trazendo a sua vida para debaixo das asas do Senhor. E como você fez isso, e eu conheço a palavra, eu sei que Ele tem uma promessa a seu respeito. E essa promessa é: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, versículo de número 2, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, versículo de número 3, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada te atingirá. Por que eu sei que Deus vai te proteger essa semana? Porque eu imaginei isso na minha cabeça? Não, porque você está pegando a sua vida e está trazendo para o esconderijo do Altíssimo, e está trazendo para debaixo das asas do Senhor. Você fez isso, e como eu conheço a palavra, eu sei o que vai acontecer com você. Deus vai cumprir a palavra dele sobre a sua vida. Aqui há uma promessa. Quando a gente conhece as promessas de Deus, elas se tornam realidade na nossa vida pela fé que nós temos na palavra. Nós tivemos aqui agora há pouco o dízimo. O dízimo é eu dar dinheiro para a igreja. O dízimo é eu dar dinheiro para a igreja pagar água, luz. A igreja faz isso com o dinheiro. A igreja limpa o templo, reforma, abençoa, investe. Ela faz isso com o dinheiro. Mas o que há de mais poderoso? Por que a gente traz o dízimo até a igreja? Por que a gente oferta aqui? Meu amado, sabe por quê? Além da gratidão, porque Deus fez promessa a respeito disso. Provérbios, capítulo de número 3, Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9 e 10. A Bíblia diz, olha para você ver, Provérbios 3. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Deus está dizendo para nós, pega o seu dízimo, pega a sua oferta, a primeira parte daquilo que você ganha e traz para a casa do Senhor. Por quê? Deus diz, porque eu estabeleci que eu vou trazer a prosperidade através dessa palavra. Honra ao Senhor com o seu dízimo, a sua oferta, a primeira parte dos seus ganhos. E Ele diz, e os seus celeiros ficarão cheios, e os seus barris transbordarão. Você tem fé nessa palavra, meu irmão? Quem não conhece essa palavra, vai para a igreja e dá esmola. Esmola é para dar para o pobre. Fala para o seu irmão, meu irmão, esmola é para você dar para o pobre. Fala com ele. Fala com ele assim, na igreja é dízimo e oferta. Gente, vocês como eu, já devem ter frequentado um lugar onde as pessoas dão esmola para a igreja. Deus não está precisando de esmola, meu irmão. Nós estamos aqui trazendo dízimo e oferta porque nós conhecemos uma palavra a respeito de vida financeira. E essa palavra não é uma palavra qualquer, é uma palavra do céu, é uma palavra poderosa. Eu trago meu dízimo e minha oferta pela gratidão, mas o meu coração vem cheio de expectativa para que os meus celeiros fiquem plenamente cheios e os meus barris transbordem de vinho. Quando a gente conhece a palavra, muda a nossa relação com Deus. Diga assim, eu nunca mais vou dar esmola para a igreja. Você pegou isso? Você não fala com fé. Fala assim, eu nunca mais, deixa que Deus faz o resto. Fala aí, eu nunca mais vou dar esmola para a igreja. Eu vou dar dízimo e oferta, como a palavra diz. E eu vou colocar a minha vida debaixo dessa
palavra. Quando você vem aqui e entrega o seu dízimo e a sua oferta, sabe o que você está fazendo? Você está pegando a sua vida e está colocando ela debaixo de uma palavra. Quando você abre mão de fazer o que você quer, para fazer o que o seu pastor manda, o seu pastor, Jesus, manda, você está tirando a sua vida de debaixo da chuva e está colocando a sua vida debaixo de uma palavra. Tem mais. Além de na palavra a gente receber o guia moral para a nossa existência, de existir na palavra promessas, a palavra também nos mostra o caminho da salvação. Por isso que está cheio de gente indo para o inferno lá fora e que fala que tem fé em Deus, fala que tem fé em Deus, mas não quer aceitar e não conhece como é que Deus salva. Crê que Deus perdoa os pecados, mas não sabe como é que Deus perdoa os pecados. Por quê? Porque não quer relação com a palavra, não quer conhecer a palavra, não quer ler a palavra, não quer estudar a palavra. Olha o que a Bíblia diz a respeito da salvação de Deus. E olha que texto forte sobre isso que nós estamos falando. João, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Olha para você ver o que a Bíblia fala, para não restar dúvida no nosso coração. Olha só, João, capítulo de número 1, versículo de número 1, começa assim, ó. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, pode ir até no 12, vamos embora. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo não foi feito por intermédio, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aí Deus está falando de você agora. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse texto está dizendo o seguinte: Deus é a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Alguns não receberam aquele que é a palavra, mas aqueles que recebem aquele que é a palavra, esses são feitos filhos de Deus. Você está entendendo a diferença? Eu amo Jesus, eu tenho fé em Deus, eu recebo Jesus no meu coração. Então toma a palavra. Não, a palavra eu não quero, eu não acredito, eu duvido. Isso aí eu questiono, isso aqui não, eu não quero esse negócio de Bíblia. Eu quero o meu Deus aqui. Deixa eu te falar, isso é uma grande mentira, sabe por quê? Porque Ele é a palavra. Quem rejeita a palavra está rejeitando o próprio Deus. Está crendo, está acreditando numa coisa imaginária, numa superstição, num ídolo. Não tem nada a ver com o Deus verdadeiro, porque Ele é a palavra. Quem não aceita a palavra não está aceitando Deus. Não tem como dizer que tem Deus no coração e rejeita a palavra. Por quê? Porque a Bíblia mesmo diz: no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra que andou aqui embaixo. É muito lindo falar que ama Jesus.
É muito lindo falar que tem Jesus no coração, mas na hora que escuta o honra o pai e a mãe, na hora que escuta, perdoa aquele que te ofendeu, na hora que escuta, ora por quem fala mal de você. Não, mas eu não fui criado assim, minha criação é diferente, eu tenho meu jeito, isso aí não dá para mim. Na hora que escuta, traz o dízimo e a oferta. Não, esse negócio de dinheiro não mistura com a igreja. Na hora que escuta, vai para o seu quarto e ora. Não, quem tem fé em Deus não precisa ficar nesse negócio de oração toda hora, não precisa de orar tanto. O cara quer se enganar, a pessoa quer se enganar, falando que crê em Deus, tem fé em Deus, mas rejeita a palavra. Como? Ele mesmo disse, eu sou a palavra. Ele é a palavra. Como é que há salvação fora da palavra? Não tem jeito. O que é, para você entender mais claro, o que é a conversão? Sabe o que é a conversão? É assim, igual eu, vivi a vida do jeito que eu queria, fazendo um monte de coisa que me dava vontade, servindo a minha carne, servindo a cultura desse mundo, as tradições do nosso país. Aí um dia, eu escutei uma pregação da palavra. Aí eu conheci a palavra, e eu comecei a mudar a minha vida por causa da palavra. Eu comecei a mudar de direção, mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar de hábitos. Por quê? Eu já tinha fé em Deus antes no meu coração. Está entendendo aqui? Eu não fui ter fé em Deus quando eu fiz 20 e tantos anos que eu conhecia a palavra, não. Eu já tinha fé em Deus, eu acreditava que Deus existia, mas eu vivia do jeito que eu queria. Aí um dia eu conheci a palavra, e ao conhecer a palavra, eu comecei a mudar quem eu sou. E aí, quando eu mudo quem eu sou, por causa da palavra, esse é o momento da conversão. É eu ser confrontado pela palavra de Deus naquilo que eu falo. Eu entender que o que eu faço diante da luz da palavra é errado. Eu abandono o que eu faço para viver o que a palavra diz. Eu me arrependo dos meus pecados por causa da palavra. Mudo de direção. E aí eu tenho uma conversão. Quem dirige aí? Quem tem carteira de motorista? O que é fazer uma conversão? Você está indo para cá, aí você dá seta, faz uma conversão e vai para lá. A gente faz a conversão por causa da palavra. É o encontro com a palavra que faz a gente mudar quem a gente é. Por isso não há salvação fora da palavra. Quem rejeita a conversão que a palavra é como se fosse um sinal de trânsito. Você está indo para cá e aí você vê uma placa te dizendo proibido ir para aí, que senão você vai morrer. Vira à direita. Aí o cara que ignora a palavra, ele passa direto. Não, mas assim mesmo vai dar certo. Aí aqui acaba a pista, acaba a ponte e ele cai no precipício. Só existe conversão verdadeira através da palavra. Então preste atenção nisso, meu irmão. Deus salva é pela palavra. É através da palavra que a salvação alcança os nossos corações. E é por isso que está escrito na Bíblia que Deus escolheu o mundo, escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação da palavra. Olha para você ver mais que a palavra nos dá. A palavra de Deus traz sabedoria ao nosso coração. Olha o que Provérbios, capítulo de número 2, versículo de número 6. Provérbios 2, versículo de número 6. Diz assim: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. O que sai das nossas bocas? Palavras, é ou não é? Quando o Atos abre a boca dele, sai o quê? Palavras. A Bíblia está dizendo,
É da palavra de Deus que sai a sabedoria. É da palavra de Deus que vem o conhecimento e o discernimento. Sem a palavra de Deus, a gente fica só no limite do conhecimento humano, que é raso e limitado. Sabedoria sobrenatural, só Deus que tem. Só Deus que pode te dar. E Ele faz isso através da palavra. Você começa a ler a Bíblia, automaticamente você fica uma pessoa mais sábia. Você vai errar menos. Você vai ficar mais paciente. Você vai ouvir mais do que falar. Quando você começa a ler a Bíblia, naturalmente a palavra vai te corrigindo, consertando, e você vai ficando uma pessoa mais sábia. Tem gente que tem fé em Deus, que a gente conversa, aí a gente fala sobre o inimigo das nossas almas, o diabo. A pessoa fala assim: não, eu acredito em Deus, mas nesse negócio de diabo, demônio, esses trem, eu não acredito não. Tá cheio de gente assim lá fora. Eu tenho fé em Deus, mas eu não acredito em inferno, Satanás, esses negócios não. Sabe por que não acredita? Porque não conhece a palavra. Porque aqui está escrito a respeito de Deus e também está escrito a respeito de Satanás. Aqui fala de onde ele veio, aqui fala quem ele é, aqui fala como que ele age, aqui fala os planos que ele tem, aqui fala sobre o lugar onde que ele vai passar a eternidade. Se não conhece a palavra, fica aí no mundo exposto. Porque a pior coisa que tem é você ir para uma guerra sem conhecer o seu inimigo. E apesar de muita gente ignorar e querer ignorar a existência do diabo, isso não muda nada. O diabo continua sendo diabo, Andréia, e continua matando, roubando e destruindo. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Ignorar quem o inimigo seu é, ignorar a existência do diabo, não muda nada para o diabo. Ele continua matando, roubando e destruindo. Mas muda para você, que vai para a guerra todos os dias e quer ignorar o que a palavra diz a respeito do inimigo das nossas almas. Como crente, você precisa conhecer a palavra também, para conhecer quem é o seu inimigo, saber como ele age. Às vezes ele levanta uma contenda dentro da sua casa, lança uma seta, vem aquela confusão que ninguém sabe onde começou. Se você é espiritual e conhece a palavra, você vai parar no meio da discussão e vai falar assim: opa, peraí, entrou uma seta inflamada do inimigo aqui. Essa briga aqui não é natural, não, é espiritual. Vou orar, vou repreender e esse vento vai passar. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, deixa de ser inocente. Fala com ele assim: ó, você conhecendo ou não, o diabo vai continuar trabalhando. Fala com ele assim: então fique esperto, lê a Bíblia, tenta conhecer como ele age, para você agir na frente dele e vencer essa batalha todos os dias. Amém? Aleluia, igreja. A palavra de Deus, ela é um mundo de possibilidades para nós. E a gente está precisando fazer um movimento na direção da palavra. Você não pode desgarrar da palavra. Tem uns textos, se você pega de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia o tempo inteiro tenta nos alertar a respeito da importância da palavra. O ser humano é muito místico. O ser humano cria muita superstição. E isso alcança a gente também. A gente acha que dá para viver Deus do jeito que a gente quiser. A gente acha que dá para ser cristão do jeito que a gente imaginar. E a gente vai ignorar a palavra. Na Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo de número 22, versículo 11. Aqui conta a história de um rei de Israel, rei Josias. Assumiu o trono com 8 anos de idade, governou mais de 30 anos. Israel envinha rei após rei.
Os reis governando como se a palavra de Deus não existisse. E a nação só definhando. Começaram a ter Deus como um ídolo, não como um Deus vivo. Guarda isso no seu coração, daqui a pouco você vai entender. Começaram a ter o Senhor como um ídolo. Ele sempre nos ajuda. Ele vai nos ajudar. E esqueceram da palavra, ignoraram a palavra. Começaram a definhar como nação. Começaram a ser atacados pelos inimigos, derrotados pelos inimigos, foram para o exílio, uma confusão tremenda, passaram de tudo. A situação era tão grave, que a Bíblia, à época, o livro da lei, que trazia as leis escritas por Moisés, o rei Josias foi mandar fazer uma reforma do templo. E aí quando começaram a fazer a reforma do templo, cava aqui, quebra a parede ali, acharam, enterrado, Roberto, perdido, o único exemplar que tinha do livro da lei, que era a palavra de Deus para eles. Na hora que o sacerdote, o construtor achou, chamou o sacerdote, falou: nós achamos esse trem aqui perdido, aqui no meio dos escombros aqui e tal, é o livro da lei. Aí o sacerdote pegou aquilo e falou: nossa, meu Deus, vou levar isso para o rei. Na hora que Josias pegou o livro e começou a ler ele, assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Sabe o que significava na época rasgar as vestes? Sinal de escândalo de si mesmo, sinal de arrependimento profundo. O rei Josias parou e falou assim: meu Deus, nós estamos aqui brincando de servir ao Senhor tem anos. Como que a gente ficou imaginando que era possível fazer isso sem a palavra? Na hora que ele leu a palavra, ele ficou doido. Ele falou assim: Deus vai acabar com a gente, sabe por quê? Porque ele viu que a palavra falava tudo diferente do que eles faziam. Ele rasgou as vestes em sinal de arrependimento, falou: meu Deus, me perdoa. A gente está fazendo uma coisa, mas a sua palavra diz outra. A gente se comporta assim, mas a sua palavra manda agir assado. E a gente aqui achando que nós estamos debaixo da tua bênção. Aí correu lá, buscou o profeta para pedir, orar a Deus, para ver se Deus perdoava eles por terem esquecido da palavra. Deus foi, perdoou ele, falou assim: porque o seu coração é quebrantado, é reto, eu vou te perdoar. Você não vai ver o castigo que eu vou trazer sobre a nação por ter abandonado, esquecido da minha palavra. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Olha a orientação que Deus deu. E lá em Israel, ainda hoje, você encontra judeu ortodoxo que faz isso. Coloca uma caixinha na testa com a palavra escrita, amarra no pulso um cordão com a palavra, com os mandamentos escritos. Olha Deuteronômio 4, 6, 4. Presta atenção aqui, igreja. Olha a orientação de Deus para o povo dele. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas das suas casas e em seus portões. Olha a orientação de Deus.
Por que Deus falou assim, ó, fala da minha palavra quando você deita, quando você levanta, na hora que você estiver na mesa comendo, amarra ela no seu braço, escreve ela no batente da sua casa. Por que Deus insistiu nisso aqui? Sabe por quê? Para mostrar a importância da palavra. A importância da gente ter um relacionamento diário com a palavra. Deus aqui está falando de relacionamento diário, Joaquim. Comer com a palavra, jantar com a palavra, conversar sobre a palavra sentado no sofá. Ele está falando aqui de relacionamento diário com a palavra. É o que Deus espera de nós. Sabe o que é? Que a Bíblia diz assim: aquele que se humilhar será exaltado, né? Não é os humildes, não é aquele que é humilhado que será exaltado. A Bíblia fala, aquele que se humilhar será exaltado. De qual humilhação que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está falando de você se humilhar diante da palavra de Deus. Sabe o que é você se humilhar diante de Deus? Não é você vir aqui chorar, vir aqui, ficar aqui uma semana ajoelhado, aqui na ponta do altar. A verdadeira humilhação, submissão a Deus, não é isso não. Sabe qual que é a verdadeira submissão a Deus? Sabe qual que é o verdadeiro se humilhar diante de Deus? É você obedecer a palavra. Porque quando Deus te libera a palavra, e você confronta a palavra, e você não obedece a palavra, e não aceita a palavra, você não está se humilhando, você está se levantando diante de Deus. Aí não adianta vir chorar, não adianta fazer campanha, não adianta subir um monte, não adianta jejuar, não adianta. A base de tudo é você se humilhar, se submeter à palavra. Por que a base de tudo? Porque até Jesus disse. Jesus falou o quê? Aquele homem que constrói a casa muito bonita sobre uma rocha é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E aquele outro homem que fez uma casa também muito bonita, igual a primeira, é aquele que ouve a palavra, mas não pratica. Qual que é a diferença? A diferença é que quando você ouve a palavra e dá valor à palavra e se submete à palavra, você está construindo tudo na sua vida sobre uma rocha. Jesus disse, você está construindo sobre uma rocha. Aí pode vir dificuldade, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir dia ruim, pode vir o que for, pode bater tudo contra aquela casa, que ela não será destruída. Agora a casa muito bonita, que é construída sobre a areia, que é quando você ouve a palavra e não pratica, Jesus falou, primeira tempestade que vem, joga no chão. Primeira tempestade que vem, acaba com os relacionamentos, traz depressão, traz suicídio, traz um monte de coisa. A diferença está na palavra. E para encerrar, eu quero falar com você de onde nós começamos. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. A Bíblia diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Preste atenção nessas duas características aqui, meu irmão. A primeira coisa, a palavra de Deus é viva. Significa o quê? Significa que ela tem poder de gerar vida. Todos os seres vivos têm em si o poder de gerar vida. Deus deu vida aos seres na terra e a capacidade deles de gerarem vida. Tudo que é vivo consegue gerar outra vida. Até planta.
A planta não dá um broto que nasce, sai dali outra planta. O pé de milho não dá a semente que dele nasce outro pé de milho, é ou não é? O cachorrinho não tem condição de gerar outros cachorrinhos. O ser humano não tem em si a condição de gerar vida. Por quê? Porque nós somos vivos. Deus está dizendo aqui, a minha palavra, ela é viva. Ela gera vida. Quando ela é liberada para alguém, ela não é um conselho simplesmente. Não é uma autoajuda que tem fim em si mesmo. Não. Quando a palavra de Deus entra no ouvido de uma pessoa, só Deus sabe onde é que ela vai parar. Por quê? Porque ela tem vida própria. Quando você abre os seus lábios e solta um versículo para uma pessoa, e evangeliza lá no seu trabalho, e solta lá um outro versículo para o seu vizinho, e você fala para o seu filho uma passagem da Bíblia, meu irmão, esquece, aquela palavra ali já tem perna, já está andando, ela já está indo lá dentro do coração da pessoa, buscando o profundo que nem você conhece, porque ela não é uma palavra do homem, ela não é uma palavra estática, ela não é uma palavra fria, ela é uma palavra viva. Deixa eu te falar uma coisa que Deus falou no meu coração. Quando você quiser ajudar uma pessoa para valer, não precisa ficar inventando coisa para falar para essa pessoa. Prega a palavra para ela. O irmãozinho está com uma dificuldade, mas se eu falar esse versículo aqui, eu não sei se vai cair bem. Eu não sei se esse versículo tem até a ver com o que o irmão está vivendo, mas ele pode entender mal, né? Então acho que eu vou tentar aconselhar de outra forma. Fala assim com o seu irmão: meu irmão, não caia nessa armadilha do diabo. Fala com o seu irmão assim: fale a palavra, porque a palavra de Deus é que é viva. Ela é viva, ela que vai produzir vida no coração do ser humano. É a palavra de Deus que é capaz de chegar num coração morto e gerar vida. Falei quinta-feira aqui, nós estamos fazendo uma campanha de 3 quintas-feiras aqui no culto, com o tema Levanta e Anda. Aí toda pregação minha eu tiro lá uma tira, coloco na minha rede social lá, naquilo que Deus me inspira a colocar lá, e coloco. Meu irmão, nessa campanha, que eu já recebi de testemunho de gente falando: Christian, eu vi a pregação lá na sua rede social, vou te falar, quinta-feira eu falei que estava vindo para o culto, uma mulher me mandou um zap, falou: Christian, eu vi a pregação lá na sua rede social, aquele trecho da pregação, eu estava depressiva, abatida, eu estava desanimada de tudo. Na hora que eu vi você falando que Deus fala, levanta e anda, que o resto Ele faz, aquilo me deu uma injeção de ânimo e na mesma hora mudou a minha situação. Imagina se eu chego lá querendo dar um conselho humano. Meu irmão, Deus é que quem conhece o ser humano é Deus. Quem conhece o ser humano é quem fez o ser humano. É Deus. A palavra é viva. Ela gera vida no coração dos homens. Pregue a palavra. Libere os versículos. Aconselhe com a palavra. Indique a palavra. Deixa a palavra tomar perna e sair andando. O resto é Deus que vai fazer. Deus só te pediu uma coisa: me empresta o seu lábio, William, e solta a minha palavra. O resto, pode ficar quietinho aí, que o resto quem faz sou eu. Você está entendendo, meu irmão, o que Deus está te falando aqui? Quem aqui pode emprestar os lábios para Deus aí? Quem topa emprestar os lábios para Deus? Então deixa eu te falar, só empresta os lábios para Deus e fala a palavra. E não preocupa não, porque a palavra é viva. Ela mesmo vai sair andando aí, vai fazer o que ela tem que fazer, vai alcançar o que ela tem que alcançar e vai gerar a vida que ela tem que gerar. Nesse texto, a Bíblia fala a segunda característica. Ela fala: e a palavra de Deus é eficaz. O que significa que ela é eficaz? Significa que ela é eficiente. Mais do que eficiente. Que é o seguinte: quando a gente está com dor de dente, se a gente for consultar lá com a pastora Alessandra, ela vai te atender e vai falar assim: toma um analgésico, porque analgésico é eficaz
para tirar a dor. Aí você vai lá na farmácia, compra o analgésico e toma o analgésico eficaz. É o nome da farmácia da família da sua esposa, não é, Nicolas? É lá, a farmácia eficaz. Tá, né, Juliana? Você vai lá na farmácia da irmãzinha, compra lá o analgésico e toma. Aí a dor passa. Por quê? Porque o analgésico é eficaz para acabar com a dor. Faz tal tratamento para a coluna, porque esse tratamento é eficaz para passar a dor de coluna. Quem está entendendo o que Deus está falando? Deus está te dizendo: a minha palavra é eficaz, ela dá resultado, ela faz o que ela está dizendo que vai fazer. Pode indicar a minha palavra para as pessoas, porque a minha palavra cura, a minha palavra liberta, a minha palavra salva, a minha palavra traz batismo com o Espírito Santo, a minha palavra levanta quem estava abatido, a minha palavra coloca de pé aquele que estava prostrado. Pode indicar a minha palavra, porque a minha palavra ela é eficaz, diz o Senhor. Lá em Isaías, capítulo de número 55, versículos 10 e 11, o próprio Deus fala a respeito disso. Ele fala assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer. Veja bem, a chuva vem na terra para dar vida para a natureza. E Deus está falando, a chuva vem e ela volta lá para cima depois que ela cumpre o que ela veio fazer. Aí Deus continua: para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus está dizendo: olha, a palavra que está aqui, que eu liberei para você, só tem uma coisa que pode fazer você ficar longe da bênção de Deus. É se você não conhecer a palavra, se você não mergulhar na palavra, não crer na palavra, não quiser a palavra. Porque eu mandei. Se você quiser receber a palavra, pode ficar tranquilo, a palavra é eficaz. Ela vai fazer exatamente aquilo que eu mandei ela fazer. E ela não volta para mim antes de cumprir o que eu determinei. Olha que coisa poderosa. Porque quando você libera uma palavra de Deus sobre a vida de alguém, presta atenção nisso. Olha para você ver que loucura de Deus. Ele está falando, ela não voltará para mim vazia. Ou seja, a palavra vai vir na terra, ela não vai voltar para Deus de mão vazia. Enquanto ela não fizer o que ela foi liberada para fazer, ela não volta para Deus. Ela volta para Deus só na hora que ela tiver com a mão cheia, tiver feito o que ela tinha que fazer. O que significa isso? Significa que quando você vai pregar para uma pessoa, aconselhar uma pessoa, orar para uma pessoa, e você fala para essa pessoa, vem cá Sidney, fazendo um favor, vem cá Sidney, e você fala para essa pessoa uma palavra de Deus, às vezes, não é o caso do irmão aqui não, mas o irmão às vezes está passando uma dificuldade, uma luta, né, a respeito do relacionamento com os pais dele, aí você vai e libera uma palavra sobre a vida dele, você fala assim, olha Sidney, deixa eu te falar, a Bíblia fala que nós temos que honrar o pai e a mãe. Se a gente fizer isso, Deus vai fazer o resto. Ele vai quebrantar o coração das pessoas na sua família. E tem mais, tem uma promessa, Deus vai te dar longos dias na terra, porque é isso que está escrito. Aí você libera essa palavra. O Sidney recebeu a palavra, mas num primeiro momento ele não mudou o comportamento dele a respeito dos pais. Ele continua nervoso com o pai, brigando com a mãe, continua dando uma banana porque eles falam. A palavra não vai embora. Ela continua aqui, ó. Até que ela cumpra aquilo
que Deus mandou ela fazer. Na hora que ela cumpre e ele aceita ela, e ele quebranta o coração e muda o tratamento com a mãe, muda o tratamento com o pai, começa a honrar o pai e a mãe e tal, a palavra recolhe a obediência do Sidney e leva de novo para o céu. Você pode aplaudir esse Deus poderoso? Sabe por que você tem que aplaudir ele? Você não está vendo. Amém, Roberto? Você não está vendo, mas tem um tanto de palavra de Deus sobre a sua cabeça, se movendo e esperando acontecer aquilo que Deus mandou acontecer, para depois ela voltar para o céu. Está cheio de palavra que as pessoas já liberaram sobre a sua vida, que você ouviu em pregação, que você ouviu em oração, que estão aí pairando sobre você, sobre a sua casa. Para quê? Para gerar vida e fazer aquilo que Deus mandou ela fazer. Quando Deus manda uma palavra ao seu coração, essa palavra não pode deixar de fazer o que ela foi fazer. Por quê? Porque ela é eficaz. Ela é viva, eu liberei ela, agora ela tem vida própria. Ela está sobre a pastora Vanusa com vida própria, na cabeça dela, e está lá, trabalhando. A palavra é viva, ela não cai no chão, ela é viva, ela está trabalhando na vida do Salvador, na vida do Atos, na vida da Gracinha, até que aconteça o que Deus determinou que acontecesse. Porque a palavra de Deus, além de ser viva, ela é... Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você precisa levar essa unção para quem está lá fora. Você precisa levar essa unção como método de vida. Não tem crente fora da palavra. Tanto que no início do cristianismo, os cristãos eram conhecidos como aqueles da palavra. Porque a relação é íntima. A relação não tem como separar a gente da palavra. E não tem como se mover em Deus fora da palavra. Por quê? Deus poderia fazer isso? Poderia. Mas não é assim que Ele decidiu fazer. Deus decidiu estabelecer a relação dEle com você através da palavra. Então o Senhor está te dando um recado claro aqui hoje, Igreja Viva. Você precisa ler mais a palavra. Se você tem dificuldade de ler a palavra, você precisa ouvir mais pregações. Você precisa vir na escola bíblica, que tem aqui toda quarta-feira, aprender a palavra com o professor Edmilson, com o Joãozinho. Você tem que se esforçar para conhecer a palavra de Deus. Quanto mais você se esforçar para conhecer a palavra, mais íntimo de Deus você vai ficando. Mais forte fica o seu relacionamento com Deus. Estou cansado de ver gente que entra na igreja, sente a presença do Espírito, se alegra com a adoração, com o louvor, gosta da unção que tem aqui, e aí chora, se alegra, sai daqui assim, pulando, saltitando, mas não dá o próximo passo, que é começar a ler a palavra, entender a palavra, viver a palavra. E aí daí a pouco, sumiu. Cadê tal pessoa? Ah, não veio mais, não firmou. Ah, o irmão não firmou na igreja. Por quê? Porque veio aqui, sentiu o carisma do Espírito, gostou, mas a relação com Deus não é estabelecida. Isso aí é uma cereja do bolo, meu irmão. A relação, o relacionamento com Deus é estabelecido através da palavra. Conhecer a palavra, crer na palavra, viver a palavra. Você pode repetir isso comigo? Conhecer a palavra, crer na palavra e viver a palavra. Fala para o seu irmão, meu irmão, esse é o seu desafio. Fala com ele. Conhecer a palavra, fala com ele. Crer na palavra e viver a palavra. Amém? Fecha os seus olhos. Fale com Deus agora. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Porque é enorme o número de pessoas no nosso meio que relatam para mim
que não tem o hábito de ler a palavra, gosta do culto, gosta de estar na igreja, mas não se aprofunda com a palavra. Isso é muito ruim para você, porque a bênção está determinada na palavra. Quando você conhece a palavra, você toma posse disso. Fale com Deus. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o seu. Em teus braços fortes descanso meu ser, a tua fidelidade preenche meu viver, e minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha firmar o nosso compromisso com a Tua palavra. O desejo ardente no nosso coração de conhecer os segredos da Tua palavra. Ó Deus, de viver a Tua palavra, de crer na Tua palavra, de pregar a Tua palavra, Deus, ainda que com simplicidade, nos nossos relacionamentos diários, familiares, de amizade, no trabalho. Ó Deus, mas nós temos que ser a palavra nessa terra, a extensão da Tua palavra, Deus. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos dê, Deus, esse compromisso firmado de fé no coração, e a gente possa levar a luz da Tua palavra, aonde existem trevas lá fora, porque existem muitas pessoas, ó Pai, que são bem intencionadas, que desejam, Deus, de verdade, ter o Senhor na vida delas, mas não têm conhecido a Tua palavra. Que essa resistência das trevas caia por terra em nome de Jesus, e a Tua palavra, Deus, possa avançar nessa cidade, nesse estado e nessa nação, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! Glória a Deus. Amém. Vou pedir para acender as luzes aí. Amém. Leva essa unção aí para sua casa. Amém. Nosso culto está chegando ao fim. Gente, quero dar alguns recados aqui. Sábado, é no próximo sábado que vai ter o culto de adolescentes. Todo sábado. Então, a partir do sábado que vem, todo sábado, vai ter o culto dos adolescentes, 4 horas da tarde. Aqui mesmo. Adolescentes é qual a idade que vocês vão trabalhar? De 11 a 14. Então todo sábado, 4 horas da tarde, culto aqui para os adolescentes de 11 a 14 anos na igreja, com a Andréia, com o William. Deus abençoe esse ministério, esse trabalho, em nome de Jesus. Que uma nova geração amante da palavra se levante nessa terra, amém? Em nome de Jesus. Nós vamos orar também pelo pai, senhor Joaquim, pai do Alessandro. Vamos orar por ele, né? Está com a saúde, precisando aí teve um AVC. Vamos pedir a Deus para abençoar ele. Hoje é aniversário também da nossa querida irmã Cláudia, né, Cláudia? Esposa do Edmilson. Deus abençoa, Cláudia. Vem cá para a gente orar por você também. Vem cá, Edmilson, você com ela aí. Vamos abençoar a vida da Cláudia. Também tem sido uma bênção aí na nossa igreja. Glória a Deus por isso. Amém. Vem cá, Nicolas, para você orar junto com sua mãe aqui, ó. Traz sua esposa.
para orar junto aqui também com a sogra dela, amém? A Cláudia é a melhor sogra do mundo, é ou não é, Juliano? Fala a verdade, a melhor sogra do mundo, não é? Não é que fala que não, né, Cláudia? Amém. É aniversário? Semana que vem é seu aniversário? Então nós já vamos deixar a bênção sobre sua vida também. Amém? Mais alguém que está fazendo aniversário essa semana? Tem alguém que fez aniversário essa semana? Cadê? Ô, vem cá, Mauro, vem cá. Joãozinho, cadê o Joãozinho? Tá aí? Ô, João, vem cá também. Joãozinho, nós oramos na quinta, mas vamos orar de novo. Amém, Roberto, vem cá, Roberto, vamos orar pela sua vida, o Mauro. Vem cá, Fernanda, acompanha ele aqui, ué. Vamos orar por ele, amém? Vamos agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. Mais alguém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Primeira vez está na igreja. Glória a Deus, como é que você chama? Silmeire, amém, Deus abençoe, Silmeire. Você também é a primeira vez? Como é que você chama? Enivaldo, Deus abençoe vocês, viu? São sempre muito bem-vindos aí, voltem outras vezes, amém? Deus tem muito para falar ainda ao coração de vocês e abençoar vocês. Amém? Estenda sua mão na direção deles. Vamos orar pela vida do João, do Mauro, da Cláudia, do Roberto. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, nessa noite, te agradecer pela vida de cada uma dessas pessoas que estão, Deus, completando aniversário nesses dias. Ó Pai, isso é uma bênção tão grande, a gente poder, Deus, celebrar a vida. Isso aqui, Deus, é a celebração da vida. E eu te peço que o Senhor abençoe ainda mais a vida do Roberto, dando a ele saúde, alegria, paz. Abençoa o Nicolas, Deus, dando a ele também sabedoria. Fortalece ele, a Cláudia, Deus. Abençoa a casa dela, a vida dela como mulher, como mãe. Ó Pai, abençoa também o João, esse guerreiro de oração. Cobre também, Deus, a vida do Mauro, com a sua família, como homem de Deus, como pai. Ó Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a vida desses irmãos abençoados, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Deus abençoe. Depois vocês dão um abraço aí nos irmãos aí, amém? Abençoa os irmãos aí depois do culto, dando um abraço a eles. Vamos agradecer a Deus, amém? Dê as mãos para quem está do seu lado. Aleluia. Vamos agradecer por essa noite e orar pela vida do seu Joaquim. Amém. Glória a Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração aqui nessa noite. Queremos te agradecer, Deus, pela tua presença na nossa vida, te agradecer pela tua palavra, Deus, que foi nos dada, a tua palavra que nos revela quem tu és, os teus planos, os teus projetos para nós, as tuas promessas. Ó Pai, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa fé. Ó Pai, nós clamamos a ti, Deus, que o Senhor também entre com providência nessa semana, na vida do seu Joaquim, que está lá internado. Dê a ele a saúde perfeita, levanta todos aqueles que estão enfermos, Deus, aqui nesse lugar, dá a eles a saúde, dá a eles a paz no coração. Ó Pai, eu te peço que essa seja uma semana muito abençoada para nós, uma semana cheia, Deus, do teu Espírito, uma semana cheia do teu mover, e que o amor do Filho, a graça do Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Vá em paz e que o Senhor te acompanhe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.